Oiê, aqui é a Lara do Resumize e hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o que tá acontecendo no meu terceiro semestre de publicidade e propaganda. Faltam menos de 2 meses para acabar o ano, então chegou a hora de dizer o que eu achei desse semestre, como é que tá o curso no geral, se eu tô me identificando, se eu tô surtando. Então, vamos conversar. Bom, para início de conversa, eu troquei de instituição. Então, esse semestre foi um período assim de adaptação para mim, porque o método de avaliação é diferente, a didática é um pouco diferente também. Então, comecei assim o semestre me adaptando. Foi uma mudança para mim e eu tô adorando essa mudança. Na balança, ela tá mais positiva do que negativa. Então, a mudança foi muito boa para mim. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as matérias que eu tô tendo e o que eu tô achando sobre cada uma delas. Vamos começar falando sobre planejamento de mídia, que é uma das matérias que eu considero assim mais difíceis. Envolve matemática. Tudo bom, publicidade tem matemática, sim. E eu acho ela muito interessante, apesar de ser um pouco difícil, assim, porque a gente aprende sobre veiculação de anúncios, esse tipo de coisa, e principalmente como escolher a mídia certa, e a gente estuda mais a fundo sobre mídia. Eu já tinha tido uma matéria de mídia no meu primeiro semestre e o planejamento de mídia mostra mais assim de que forma que a gente vai escolher onde veicular. Então o papel do mídia já estava assim entendido, já estava tudo certo, de que forma o mídia trabalhava, e agora a gente está colocando em prática realmente tudo aquilo que eu tinha aprendido, né? Vou falar um pouco sobre a matemática também, que acredito que é a parte que as pessoas ficam mais curiosas, é o que eu sinto lá no Insta, que surge mais de pergunta. A parte de matemática envolve, assim, o custo ou o rendimento. Tipo assim, eu tenho 2 propostas de veiculação, se eu vou veicular na TV, no rádio, em outdoor, na internet, patrocinado, esse tipo de coisa. Patrocinado a gente não entrou muito, ficou mais assim tinha um pouco de mídia alternativa, esse tipo de coisa, como que as ações diferentes e inovadoras chamam mais atenção, esse tipo de coisa. Mas a matemática mesmo era mais assim, o custo do anúncio na TV. Então assim, o valor unitário, e daí multiplicava pela quantidade de anúncios, e ao mesmo tempo a gente tinha que ver se isso era rentável ou não. Então tem formas de avaliar se um VT, um anúncio, é realmente viável, se vai valer a pena para o cliente. A gente tem essa visão também do que vai ser melhor para o cliente, o que vai trazer mais benefícios para ele, mais retorno. Então, basicamente é isso, ver o que é mais rentável, assim. Mas as coisas ficam muito densas, assim, bem complicadas. Então tem bastante detalhezinho, assim, e medidas, formas de mensurar esses rendimentos que podem tornar um pouco complicado. Mas se for assim, acompanhando desde o início, o básico até o mais complicado, a gente vai crescendo assim no conteúdo. Então é a matéria que eu sinto mais complicada assim, mas não é nenhum monstro de 7 cabeças. É até bem legal da gente entender assim, então a gente para pra pensar. Agora quando eu escuto um anúncio na rádio, eu já paro pra pensar na matéria, de que forma aquilo foi feito também, de que forma aquilo foi veiculado. Mensuração de resultados, esse tipo de coisa. Quando eu vejo algo na TV, eu já paro pra pensar nisso. Até no outdoor, o que eu mais gosto da publicidade é isso, que a gente aprende, a gente já começa a colocar em prática, porque a gente vive muito disso. Então, essa matéria eu tenho ela teórica em um dia da semana e prática na outra. A nossa turma é dividida, porque daí na prática a gente divide a turma pra ficar assim mais concentrada, e a gente realmente consegue colocar na prática e tal, a professora consegue auxiliar a gente melhor. E essa é uma das matérias que eu tenho agora no terceiro semestre. Outra delas é a produção audiovisual. Eu gostei bastante dessa matéria, tô gostando dela, porque a gente teve que realmente produzir. A gente produziu um curta ou um documentário, tinha essa opção, eu acabei produzindo um documentário,
e a gente realmente coloca na prática. A gente também teve que produzir um spot, que é mais a parte de rádio. Eu tenho essa matéria com 2 professores, e um dá mais a parte de áudio e um dá mais a parte de visual. Então, na parte de visual, a gente teve que desenvolver todo esse documentário, a gente aprendeu desde a parte do roteiro, toda a parte de produção, iluminação, coisa e tal, e entregamos o resultado, assim, as apresentações já deram certo, e esse trabalho teve a ver também com uma outra matéria que eu tenho, que é o projeto interdisciplinar, que depois eu vou falar mais um pouquinho dele. Mas esse documentário que a gente fez foi inscrito em uma premiação, que é o nosso projeto interdisciplinar. Então a gente fez um trabalho e inscreveu ele em uma premiação, que foi legal também. E a parte do áudio, a gente já teve que produzir um spot, que é um comercial de rádio, de 30 segundos, o roteiro, e a gente também fez a gravação dele e tal. E agora a gente tá aprendendo sobre podcast, a gente vai desenvolver um podcast, eu tô super ansiosa por esse trabalho. Mas é uma matéria que eu gosto muito e tá sendo super prática, é a parte mais legal dessa matéria, que a gente aprende e logo a gente já coloca na prática também, porque essa matéria também tem dividida entre teórica e prática, e na prática a turma é dividida e tal, pra ficar mais concentrada a parte de realização de trabalho, e nesse sentido assim, gosto muito dessa matéria. Vou linkar então com essa matéria do projeto interdisciplinar. Essa matéria que a gente tem é junto com o jornalismo, então é publicidade e propaganda junto com o JOR. E o nosso projeto interdisciplinar é o A.Move. É uma mostra experimental de curtas-metragens e documentários em que a gente está desenvolvendo todo o evento, como que funciona. Ocorrem as inscrições, as inscrições já foram encerradas, elas rolaram durante todo o semestre, e aí rola uma exposição, né, que é a mostra experimental. Então esses curtas e documentários que são inscritos, a gente exibe eles, já aconteceu, a gente ia fazer um cine ao ar livre, mas aí no dia marcado tava chovendo, a gente aí não conseguiu fazer ao ar livre, mas rolou na faculdade, foi super legal. Meus trabalhos assim ficaram sensacionais, e foram esses trabalhos que a gente fez na aula de produção audiovisual. Então a gente realmente colocou em prática e exibiu nesse projeto interdisciplinar, então foi super legal. E ocorre também uma premiação, que ainda vai acontecer agora no final do mês, e diversas categorias estão ali na premiação, e vai ser tipo um Oscar, assim, a gente vai ter os prêmios e tal, e aí aquele, melhor colocado, tipo assim, uma premiação real, sabe? Vai rolar. Só que a gente teve que desenvolver esse projeto desde o começo. Então, assim, a gente está dividido em várias equipes. Tem a equipe da criação, a equipe das redes sociais, eu tô na equipe das redes sociais. Tem a equipe da logística, que trabalhou toda a estrutura do evento, como que ia ser realizado, esses prêmios, agora na premiação final e tal. Os patrocinadores e coisa e tal. Teve a divulgação, teve a parte do edital, porque tinha todo um edital por causa das inscrições da galera. E tinha a assessoria também, que eu saiba, era toda a turma de jornalismo. Mas eu não tenho certeza, mas como é integrada, assim, tinha a turma de jornalismo e a turma de publicidade e propaganda. E dentro do A.Move a gente estava dividido em várias equipes. Aliás, se você quiser dar uma olhada no nosso Instagram, que eu era uma das pessoas que cuidava, na verdade eu ainda sou, né, porque o projeto ainda tá rolando. Eu vou deixar o link do Insta aqui na descrição, mas é A.Move, por extenso, A.Move, como tá escrito aqui, eu vou deixar em algum lugar aqui na tela, mas o link do Instagram também vai estar aqui na descrição, caso você queira xeretar um pouco, ficou curioso quando viu esse vídeo e tal. Outra matéria que eu tenho também é uma matéria semipresencial, que é gestão de contas, administração de budget e legislação. Como ela é semipresencial, a gente tem alguns encontros presenciais, que o professor deu as datas assim, no primeiro dia de aula, tipo, a gente vai ter aulas nesses dias aqui, daí a gente vai pra faculdade. Nos dias que não tem, daí eu tenho aula só metade ali do turno e tal, só que sempre tem lições pra gente fazer online, então tem todo um sistema que as lições ficam lá dentro, e também tem provas online. Aí a gente já teve 2 provas até agora. A matéria é assim bem geralzona, tipo sobre contas e administração, é mais uma questão assim empresarial. A gente trabalhou bastante com evolução, assim, de como começou. A gente começou a aula falando sobre
como era o atendimento antigamente, como ele evoluiu para uma coisa diferente hoje. A gente já falou sobre métricas também, como ROI e esse tipo de coisa. E a última parte da matéria, então, vai ser legislação e coisas burocráticas nesse sentido. As provas online, elas são diferentes para cada aluno, não tem uma prova diferente para cada aluno, mas elas são variadas, porque tem bastante conteúdo online. Então, a minha última prova foi sobre tributação e esse tipo de coisa, então é uma matéria, assim, bem burocrática, vou confessar que não é uma das minhas preferidas, mas é essencial, né? A gente precisa aprender esse tipo de coisa, principalmente quem quer abrir um negócio futuramente, e também saber como que funciona o funcionamento de uma agência real na prática. Então são coisas assim que são importantes de saber também. E a última matéria que eu tô tendo nesse semestre é pesquisa de mercado. O que eu mais gostei dessa matéria foi quando a gente colocou em prática, óbvio. A gente teve as primeiras aulas elas foram teóricas, então a gente aprendeu assim, passo a passo de como fazer uma pesquisa de mercado e também para que serve a pesquisa de mercado. Só que a parte mais legal é que o nosso método de avaliação foi escolhido pela gente mesmo. O professor chegou um dia na aula e disse assim, a gente fez meio que uma dinâmica, assim, a turma foi separada em grupos e a gente meio que misturava esses grupos, não ficou só em um grupo. E aí a forma de avaliação escolhida foi que a gente montaria grupos para esse trabalho final, grupos fixos daí, né? E aí um grupo seria um cliente e uma agência, para criar esse contexto. Então, tipo assim, eu sou um cliente de alguém que é uma agência, mas esse alguém que é uma agência também é cliente de outra pessoa. Então a gente foi interligando os grupos assim, porque todos deveriam fazer uma pesquisa de mercado como agência para o seu cliente, que seria outro grupo que daí, no caso, a gente vai avaliar agora no final. O cliente vai avaliar como foi a pesquisa de mercado da agência. Pode parecer meio confuso, mas as coisas foram interligadas assim para os grupos trabalharem essas duas visões também, como agência e como cliente. E aí cada um dos grupos ficou responsável por um tipo de pesquisa, por uma forma de pesquisa. E o nosso grupo ele foi responsável por fazer um teste cego de maioneses. Então foi muito legal, porque daí a gente teve que catar as pessoas lá na faculdade e fazer elas provarem 3 tipos de maionese com venda nos olhos e dizer pra gente o que elas acharam das 3 maioneses e quem elas achavam que era, qual das maioneses era cada marca. Então, tipo assim, a primeira você acha que é qual marca, a terceira você acha que é qual marca. E foi muito interessante porque eu nunca tinha feito algo tão na prática assim. Aí a gente teve que gravar, a gente vai apresentar agora, o trabalho final vai rolar na semana que vem. E foi muito, muito, muito bacana e muito diferente, porque no começo eu fiquei um pouco entediada com essa matéria. Eu pensei, meu Deus, vai ser teoria pra sempre. Só que ficou muito, muito, muito bacana quando a gente colocou em prática. Então eu acabei gostando da matéria também. São essas as matérias que eu tenho agora nesse terceiro semestre. E o terceiro semestre agora só serviu pra confirmar que eu realmente tô adorando a publicidade e propaganda, tô gostando pra caramba e não me vejo em outro curso por enquanto, né? Mas enfim, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem um comentário aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E não deixem de acompanhar o Resume Easy lá no Instagram. Beijinhos, até o próximo vídeo.